Olá, turminha do quinto ano. Eu sou o professor Júnior Ferreira, da Escola Gil Bastos, e a nossa aula de hoje, terça-feira, dia 3 de agosto de 2021, será de matemática e será de revisão de conteúdos. Isso mesmo, nós iremos, turma, revisar todos os conteúdos estudados até o mês de junho, tá certo? Todos aqueles assuntos e conteúdos que a gente estudou, nós vamos revisar. Revisar por quê? Porque vocês passaram praticamente um mês em casa sem rever esses conteúdos. Então, antes que a gente possa começar novos conteúdos, estudar novos assuntos, é interessante que a gente dê uma lembrada, reveja aqueles assuntos, que pode ter algum ainda que a gente esteja com problema ainda, né? Não esteja sabendo direitinho, então a gente vai rever todos os conteúdos antes da gente passar para os novos conteúdos, tá bom? Então, como vai ser a nossa aula de hoje? Precisa copiar alguma coisa? Não. É necessário que você fique de olhos bem abertos e ouvidos também para prestar atenção nas explicações do professor, porque eu vou pegar algumas questões que a gente já viu e vou reexplicar, trazendo novas explicações para que vocês possam memorizar, relembrar na cabecinha de vocês. Então não precisa copiar nada, só prestar atenção e assistir do começo ao fim, sem mentir, sem enganar o professor. Porque é muito importante que você reveja para que você relembre aquilo que você possa ter esquecido. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro conteúdo a ser relembrado é o D1, reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal. Eu tenho aqui uma questão, eu não vou ler por número de questão, porque vai estar misturado os números, tá? No jogo do valor-lugar, um jogador fala um número e outro coloca os algarismos no pote, correspondente ao valor posicional deste número. Aí eu tenho aqui o pote das milhares, das centenas, das dezenas e das unidades. Em uma jogada, o número foi 3.456. Que algarismo será colocado no pote das milhares? Olhando para esse número aqui, 3.456, qual desses números eu vou colocar nas milhares? Turma, é só escrever esse número aqui nesses potes. Vamos começar? Olha, eu tenho 3 unidades de milhar, 4 centenas, 5 dezenas e 6 unidades. 3.456. Quem é que está nas milhares aqui, turma? É o número 3. Bem óbvio, bem fácil. Não é, turma? 3.456. É 3.000 por quê? Porque são 3 milhares. 400 é 400 porque são 4 centenas. 50 é 50 porque são 5 dezenas. E 6 é 6 porque é 6 unidades mesmo. Beleza? Mesmo descritor. Na América do Sul, 42.490 clubes de futebol são registrados. Nesse número, qual é o valor do algarismo 2? Eu vou pegar esse número 42.490 e vou escrever no quadro QVL, onde tem dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. 42.490. E agora, ele quer saber só qual é o valor do algarismo 2. Quanto vale o 2? Então, gente, eu só quero o 2, eu vou baixar só o 2. Eu não quero esse 4, nem esse, nem o 9, nem o 0. Baixei o 2, que são 2 unidades de milhar. Se é 2 unidades de milhar, 1 unidade de milhar é 1.000. 2 são 2.000. Pronto, eu já sei a resposta. Porém, eu vou completar as outras unidades aqui para trás, as outras ordens, com 0. A centena, a dezena, a unidade eu completo com os 3 zeros. Esse 2, ele vale 2.000. Letra D de dado, né? Que é 2 unidades de milhar, que é igual a 2.000. Ok? Mesmo descritor. Observe o número 784. Quanto vale o número 7? É quase a mesma perguntinha de lá da outra, tá? Mas é porque eu vou depois trazer outras coisas sobre essa questão aqui. Olha, do mesmo jeito, eu vou pegar o quadro QVL com o número 784. Ele quer saber só o valor do número 7. Então eu estou com 7 na centena, eu baixo 7 e completo as outras duas ordens com 0. Se são 7 centenas, são 700. Letra, né? 7 centenas é igual a 700, letra D de dado. Beleza. Mas e se eu perguntasse aqui, no número 784, quantas ordens ele tem? Quantas classes ele tem? Olha, vou apagar aqui e vou fazer as perguntas. Quantas ordens tem esse número aí? 784. E quantas classes ele tem? Aí vocês vão se lembrar, porque desde o quarto ano que o professor explica isso.
Não é possível que vocês não se lembrem. Gente, cada número é uma ordem. O 4 é uma ordem, o 8 é uma ordem, o 7 é uma ordem. Então, quantas ordens tem esse número aqui? E quantas classes ele tem? A cada 3 números forma uma classe. Quando eu junto 3 números ou 3 ordens, eu formo uma classe. Quantas classes tem esse número? Bora responder? Começando pelas ordens. Eu escrevi aqui o número no quadro QVL. 784, ordem das unidades, dezena e centena. No quadro QVL eu leio as ordens de trás para frente. Vocês já sabem disso, né? Então, a primeira ordem é a ordem da unidade. Cada número não é uma ordem? Então, o 4 é uma ordem. O 8 é da dezena, a ordem da dezena, segunda ordem. O 7 que está na centena é a ordem das centenas, terceira ordem. Então, quantas ordens tem esse número? 3 ordens. 1, 2, 3. E quantas classes ele tem? Eu não disse que a cada 3 números é uma classe? Não está aqui 3 números juntos, ó, 784. Que está nas 3 ordens. 3 números é uma classe, está aqui, 784. Né? Isso aqui é só uma classe. Tá certo? Ele só tem uma classe e 3 ordens. Tá bom? Só para complementar, porque pode cair alguma questão sobre isso. Né? Em alguma atividade que vocês possam vir a fazer. Ainda tem outro D1? Tem sim. A população de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, é de 95.704 habitantes. A decomposição por escrito do número de pessoas que moram em Corumbá é... Gente, a decomposição também pode ser por escrito. Tá aqui, ó, escrita a palavra. Né? Não é só em numeral, não. Ela pode ser por escrito também. Então eu quero saber qual é a decomposição aqui. Olha, eu vou escrever o número no quadro QVL, que tem dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. 95.704. O 9 são 9 dezenas de milhar. 9 dezenas de milhar. Eu vou olhando aqui, ó. Aqui começou com 9 unidades de milhar, já não é o A. O B começou com 4 dezenas de milhar, já não é o B. O C começou com 9 dezenas de milhar, pode ser o C. E o D também começou com 9 dezenas de milhar, então pode ser o C e o D. O A e o B já está descartado. Eu não vou mais nem olhar. Porque já começou errado, é para começar com 9 dezenas de milhar, ele não está começando com 9 dezenas de milhar. Depois vem 5 unidades de milhar. Eu só vou para o C e D, ó. 5 unidades de milhar, 5 unidades de milhar. Os dois ainda estão no páreo. Depois vem as 7 centenas. 7 centenas, 7 centenas. E depois, olha, quando tiver um zero no meio ou no final, eu pulo, gente, eu não leio ele. Porque zero não se decompõe nem em numeral e nem por escrito. Então, eu vou pular a ordem das dezenas, vou para a unidade. 4 unidades. Aqui na letra C tem as 4 unidades, depois da centena, olha. E na letra D tem 4 dezenas. É como que esse 4 tivesse aqui. Então tá errado, o correto é a letra C de casa, que é 9 dezenas de milhar, 5 unidades de milhar, 7 centenas e 4 unidades. Ó, eu pulo a dezena, que a dezena é 0. Entendido? Vamos ver se ainda tem mais D1. Tem não, agora são as continhas. D2, utilizar procedimentos de cálculo para obtenção de resultados na resolução de adição ou subtração. Continha de mais ou de menos. Gente, bem facinho. O mais importante aqui é tu saber armar a conta. Se tu armar a conta, tu sabe desenvolver, achar o resultado. Tá bom? Então vamos lá, veja a conta abaixo. 1.578 mais 2.234. Qual é o resultado dessa operação? Armem a conta. Pelo amor de Deus, não esquece que tu tem que a primeira coisa que fazer é armar a conta. Ó. 1.578 mais 2.234. Professor, na conta de mais eu não teria que colocar esse número de 2.000 em cima não, que é maior? Não. Na adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. Tanto faz se botar o maior ou menor em cima ou embaixo, não vai ter alteração. O resultado vai ser o mesmo. Tá bom? Do mesmo jeito aqui, tanto faz dizer 8 mais 4 como 4 mais 8. De cima para baixo como de baixo para cima, o resultado vai ser o mesmo, porque é uma conta de mais. Isso só vale porque é uma conta de mais. Bora lá. 8 mais 4 é 12. Eu escrevo 2, levo 1. Não posso esquecer de jeito nenhum desse 1. Porque o maior erro que eu ainda vejo de vocês é no esquecimento de somar com esse número que você leva. Você sabe somar, você sabe armar, mas aí a preguiça velha não deixa você se lembrar desse númerozinho que você levou para cá. Ó. 1 mais 7 eu já somo com ele, ó, que o professor tem medo de esquecer também, sabe? 1 mais 7 é 8, 8 mais 3 são 11. Bota um, leva o outro 1. E vou somar com ele. 1 mais 5 é 6, 6 mais 2 são 8. 1 mais 2 são 3.
3.812, letra D de dado. Viu como não é difícil? Vamos ver mais uma. Veja a conta abaixo, 12.372 mais 1.275. Qual é o resultado dessa operação? Bora armar. 12.372 mais 1.275. O segredo é armar corretamente, número em cima de número. Pronto, agora é só desenvolver, somar. 2 mais 5 é 7. 7 mais 7 é 14, eu escrevo 4, levo 1. 1 mais 3 é 4, 4 mais 2 é 6. 2 mais 1 é 3, aqui não tem nada para somar com esse 1, eu baixo ele. E o resultado é 13.647. Letra A. Vamos agora mais uma questão do mesmo descritor, porém continha de menos. Ó. Observe a subtração abaixo, 4.426 menos 1.254. O resultado dessa subtração é a arma do mesmo jeito, 4.426 menos 1.254. Porém, na conta de menos, o número maior tem que estar em cima e o menor embaixo. Porque é do maior que eu tiro o menor. Eu não posso ter 1.254 e tirar 4.226. Não dá, né, gente? Tem que ser o contrário. Eu tenho 4.426 e tirar 1.254. Aí sim. Sendo assim, eu não posso dizer também, gente, tanto faz 6 menos 4 como 4 menos 6. Não, sempre é de cima para baixo. 6 menos 4, 2 menos 5, 4 menos 2, 4 menos 1. Nunca de baixo para cima. Tá bom? 6 menos 4 sobra 2. E 2 menos 5, professor, não dá. Eu só tenho 2 bombons e vou chupar 5. Não tem como, é improvável, é impossível. Não é, gente? Ah, professor, então eu vou dizer assim, 5 menos 2. Pronto, dá certinho, professor. Dá nada, você erra tudo. E perde tudo. Porque eu acabei de dizer, sempre é de cima para baixo na conta de menos. Não tem nenhum momento que pode ser de baixo para cima. E aí, professor, você pede um emprestado ao número vizinho próximo. Olha. Esse 4 vai emprestar 1 para o 2. O 2 virou 12. O 4 que emprestou 1 agora é 3. Tá? Escreve logo desse jeito para tu não esquecer. Porque a maioria dos erros na conta de menos é aqui, no pedir emprestado. Agora 12 menos 5 dá. 12 tira 5, sobra 7. 3 menos 2 sobra 1. 4 menos 1 sobra 3. E o resultado é 3.172, letra B de bola. Mais uma questão, mesmo descritor. Observe a subtração abaixo. 10.945 menos 9.454. O resultado dessa subtração é, bora armar, 10.945 menos 9.454. Sempre de cima para baixo. 5 menos 4 é 1. 4 menos 5 não dá, eu vou pedir um emprestado ao 9, meu 4 vira 14. O meu 9 que emprestou 1 agora é 8. 14 menos 5 é 9. 8 menos 4 é 4. 0 menos 9 não dá, vai ter que ser esse 1 emprestar aqui para o 0. Então, o 0 vira 10 e o 1 agora é 0. Não existe mais, que ele emprestou 1, né? É 10 menos 9. 10 menos 9 é 1. E o resultado é 1.491, letra B de bola. Novo assunto, descritor 3. Calcular o resultado de multiplicação ou divisão envolvendo números naturais. Agora é multiplicar ou dividir, tá, turma? Então, olha só. Veja a conta abaixo. 3.209 vezes 5. Qual é o resultado dessa operação? Turma, aqui é a mesma coisa. Você vai armar do mesmo jeitinho, ó. 3.209 vezes 5. Certo? O número 5 multiplica o 9, o 0, o 2 e o 3. Beleza? O professor ensinou que você pode utilizar a tabuada de Pitágoras. Eu vou usar do 5 porque eu estou multiplicando por 5. 5 vezes 9 é 45. Eu escrevo 5, o segundo número, e levo o primeiro 4 para cima do próximo número. Não posso esquecer dele, tá? 5 vezes nada é nada. Qualquer número multiplicado por nada é nada. Como deu nada, eu vou baixar esse 4 aqui. Baixou o 4 do 45. Agora, 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. Eu escrevo 0. É 10, né? Escrevo 0 e levo 1. 5 vezes 3. 5 vezes 3 é 15. Mais 1 que eu levei dá 16. Eu posso escrever todo porque não tem mais nada para multiplicar. E o resultado é 16.045, letra D de dado. Vamos agora ao mesmo descritor, tá certo? Veja a conta abaixo, 1.854 vezes 8. Qual é o resultado dessa operação? Arma-se a conta, 1.894 vezes 8. Vou precisar da tabuada de Pitágoras do 8, porque eu estou multiplicando por 8.
8 vezes 4, ó. 8 vezes 4 deu 32. Eu escrevo 2, levo 3. 8 vezes 9, ó. 8 vezes 9 deu 72. 72 mais 3 vai dar 75. Eu escrevo 5 e levo 7. 8 vezes 8. 8 vezes 8 deu 64. 64 mais 7 vai dar 71, né? Eu escrevo 1, levo 7. 8 vezes 1. 8 vezes 1 dá 8. 8 mais 7 são... 8, né? Esqueci de colocar lá. 8 mais 7 são 15. E o resultado dessa multiplicação é 15.152, letra C de casa. Mesmo assunto, porém agora continha diferente. Veja a conta abaixo. 2.145 dividido para 5. Qual é o resultado dessa operação? Turma, aqui agora é uma divisão. E aí, meus queridos, vão ter que se lembrar que o professor fala isso, olha, desde o 4º ano. Que na conta de divisão ela é diferente de todas as outras. Você arma ela diferente e resolve ela diferente. Tá? Bora lá. Vamos armar a conta de dividir. 2.145 dividido para 5. Tá ou não tá armada diferente? Tá. Diferente de todas as outras. E as outras eu começo resolvendo ela de trás para frente. Essa aqui é de frente para trás. 2 dividido para 5. Não dá porque o 2 é menor que 5. Então vou juntar o 2 e 1, que é 21. Vou prestar a tabuada do 5 porque eu estou dividindo para 5, tá? Então 21 dividido para 5. Na coluna do 5 tem 21? Tem não, tem 20 e 25. O 21 está aqui entre esses dois números, né? Eu não posso usar o 25 porque o 25 passa de 21, então eu vou usar o 20. Quem foi que deu 20? Número 4. É que eu escrevo aqui. E multiplico. 4 vezes 5 dá 20. Eu escrevo 20 embaixo do 21, que é quem eu estava dividindo, e vou subtrair. 1 menos 0 é 1, 2 menos 2 é 0. Esse 1 sozinho não dá para dividir para 5. Vou baixar o próximo número, que é o 4, e vai virar 14. 14 dividido para 5. Na coluna do 5 tem 14? Tem não. O 14 está entre o 10 e o 15. Não posso usar o 15, que passa de 14. Vou usar o 10. Quem deu 10 foi o 2. É quem eu escrevo no resultado. E multiplico. 2 vezes 5 deu 10. Eu escrevo aqui embaixo do número que eu estava dividindo. 14 menos 10. 4 menos 0 é 4. 1 menos 1 é 0. Sobrou 4. 4 ainda não dá para dividir para 5. Mas eu tenho um 5 aqui para baixar. Vou baixar ele. É o último número. Virou 45. 45 dividido para 5. Na coluna do 5 tem 45? Tem, exatamente. Olha. Quem deu 45 foi o 9, é quem vem aqui para o resultado. E multiplico por 5. 9 vezes 5 deu 45. Eu escrevo aqui embaixo do número que eu estava dividindo. E 45 menos 45. 5 menos 5 é 0, 4 menos 4 é 0. Continha exata de divisão e o resultado é 429. Professor, eu marcaria a letra C. Mas como? Se não tem resto 1, o resto é 0? Então é só 429 mesmo. Cuidado, hein, com esses restos aqui, às vezes é para confundir vocês. Mais uma questão do mesmo descritor, veja a conta abaixo. 1.209 dividido para 3. Qual é o resultado dessa operação? Bora armar. 1.209 dividido para 3. Do mesmo jeito, né? Vou prestar a tabuada de Pitágoras do 3, porque eu estou dividindo para 3. 1 dá para dividir para 3? Não dá, porque 1 é menor que 3. Então vou juntar 1 e o 2, que é 12. 12 dividido para 3. Na coluna do 3 tem 12? Tem, exatamente. Quem deu 12 foi o 4. É quem vem para o resultado. E vou multiplicar. 4 vezes 3 dá 12. Escreva aqui embaixo do 12. 2 menos 2 é 4, é 0. 1 menos 1 é 0. Não sobrou nada. Então vou baixar os próximos números. O próximo número é 0. Baixei 0. 0 não se divide. 0 é nada. Então, eu vou baixar o próximo, que é o 9. 9 dá para dividir para 3. Mas vocês observaram uma coisa? Que eu baixei dois números ao mesmo tempo? Porque eu baixei o 0 e não dividi. Não dá para dividir mesmo. E depois foi que eu baixei o 9. Não podia baixar o 9 antes do 0, porque o 9 era depois do 0. Quando eu baixar dois números, quando se baixa dois números de uma vez só para se dividir, acrescenta-se um 0 no resultado. Então, como eu baixei dois números aqui, antes de eu dividir o 9 para 3, eu vou botar um 0 aqui no resultado. Senão, minha conta vai estar errada. Lembra dessa regra aqui, pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos lá. 9 dividido para 3. Na coluna do 3 tem 9. Opa, tem. Tá aqui, exatamente. Quem deu 9 foi o 3.
Vou escrever o 3 no resultado e vou multiplicar. 3 vezes 3 deu 9. 9 menos 9 é 0. Continha de dividir exata, 403. Quem não botar o 0 vai dar 43. Né? Não tinha nem na opção não, mas daria isso. Beleza? Descritor 4, gente, o assunto é resolver situação, problema que envolva operação de adição ou subtração com números naturais. Ou seja, é problema, não é só continha, de mais ou de menos. E o problema, o nome já diz, é um problema. Você tem que saber ler e interpretar para poder compreender, saber que continha você vai ter que fazer para resolver, né, a questão. Bora lá. No estacionamento de uma fábrica de veículos existem carros e caminhões. O número total de carros é 1030 e o número total de caminhões é 436, a menos que o de carros. Quantos caminhões existem no estacionamento dessa fábrica? Olha, ele está dizendo aqui que o número total de carros é 1030. Total. E o de caminhões é 436, a menos que o de carro. Ele quer saber quantos caminhões tem no estacionamento da fábrica. Porque ele não diz o número de caminhões, ele diz que é 436 a menos que o de carro. Se é a menos que o de carro, eu pego o de carro, 1030, e vou diminuir os 436. E eu vou achar o número de caminhões. 1030 menos 436. É conta de menos, então tem que ser de cima para baixo, né? 0 menos 6 não dá, eu peço um emprestado ao 3. O meu 0 vira 1, vira 10, desculpa. E o meu 3 que emprestou agora é 2. 10 menos 6 é 4. 2 menos 3 não dá. Vou pedir ao próximo número. O próximo não é 0. 0. Quem tem 0 não empresta nada, né, gente? Então eu vou juntar os dois próximos números. 10. 10 e vou emprestar 1 para o 2. O 2 virou 12 e o 10 agora é 9. 0, 9, né? 12 menos 3 é 9. 9 menos 4 é 5. Esse 0 aqui já morreu, não existe mais. Então quantos caminhões são? 594. Tá? Mesmos problemas. E se no estacionamento de uma fábrica de veículos que existem carros e caminhões, o número total de carros fosse 1030 e o número total de caminhões fosse 436, quantos veículos teriam no estacionamento da fábrica? Agora a pergunta é outra. Pode até estar usando o mesmo contexto, os mesmos números, mas a pergunta é outra e muda todo o sentido do problema. Ele está dizendo que nessa fábrica agora tem 1030 carros e 436 caminhões. O número de caminhões já está dizendo, é 436. Ele quer saber quantos veículos tem no estacionamento dessa fábrica. Certo, gente? Quantos veículos? Eu vou juntar os caminhões com os carros. Aliás, os carros com os caminhões. 1030 mais 436. É o mesmo número, mas o sinal é diferente. É só juntar. Ó. 0 mais 6 é 6. 3 mais 3 é 6. 0 mais 4 é 4. Não tem nada para somar com 1. Baixo 1, e nós temos 1.466 veículos, letra D de dado. Não é difícil, se você souber interpretar, ler e interpretar. Próximo assunto é o D5, que é resolver situação problema, que envolve a operação de multiplicação ou divisão com números naturais. Ou seja, problema também, mas agora é de vezes ou dividir. Bora ver. Foram selecionados 336 alunos para a excursão da escola. A diretora fretou 7 ônibus para levar os alunos para a excursão. Quantos alunos irão em cada ônibus? Olha, o total de alunos que vão para a excursão é 336. Eles irão em 7 ônibus. Eu vou ter que fazer o quê? Pegar esses alunos e vou dividir nos ônibus. É ou não é? Então eu vou pegar o 336, desculpa, e dividir para 7. Continha de divisão. Se eu vou dividir para 7, eu vou precisar da tabuada de Pitágoras do 7, né? 3 dá para dividir para 7? Dá não, 3 é menor que 7. Então eu vou juntar o 33, ó, por 2, 3. Na coluna do 7 tem 33, é 33 dividido para 7. Tem 33? Tem não, tem 35. Então o 33 está entre o 28 e o 35. Não posso usar o 35 que passa, eu vou usar o 28. Quem deu 28 foi o 4. Eu escrevo o 4 no resultado e multiplico por 7. 4 vezes 7 deu 28. Pego esse 28 e vou subtrair do 33, que era o que eu estava dividindo. 3 menos 8 não dá, vou pedir um emprestado ao 3 aqui, ó. Esse 3 vira 13, esse 3 aqui que emprestou 1 agora é 2. 13 menos 8 é 5, 2 menos 2 é 0. Sobrou 5, dá para dividir para 7? Dá não. Mas eu tenho 6 para baixar ainda, vou baixar o 6 e virou 56, dividido para 7. Coluna do 7 tem 56? Tem. Exatamente, quem deu foi o 8. Vou escrever o 8 no resultado e multiplicar. 8 vezes 7
dá 56. 56 menos 56. 6 menos 6 é 0, 5 menos 5 é 0. Continha exata, cada ônibus vai comportar 48 alunos, letra B de bola. Beleza? Mesmo descritor, mais um problema. Em uma viagem, um caminhão transporta 2.250 tijolos. Quantos tijolos transportará em 5 viagens, levando sempre essa quantidade? Olha, ele está dizendo que em uma viagem o caminhão leva 250 tijolos. Mas ele quer saber em 5 viagens, levando esse mesmo 2.250 cada viagem. Quantos tijolos ele vai levar? É só multiplicar o número de tijolos de uma viagem, que é 2.250, vezes as 5 viagens. Né? Então eu vou saber o resultado. Como eu estou multiplicando por 5, eu vou precisar da tabuada de Pitágoras do 5. 5 vezes nada é nada, não precisa nem olhar na tabuada. 5 vezes 5. 5 vezes 5, opa, é aqui, é 25. Eu escrevo 5, levo 2. 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. 10 mais 2 é 12. Eu escrevo 2, levo 1. 5 vezes 2 de novo é 10. Mais 1 é 11. Não precisa mais levar, eu vou escrever todo. Ele vai transportar 11.250 tijolos, letra A. Ok? Agora, turma, acabou as continhas e o descritor agora é o 45, que é identificar a localização e movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas. É se localizar. Vamos ver aqui. Observe abaixo uma parte do mapa de uma cidade. Um carro estava na Avenida Amarela e entrou na segunda rua à direita. Esse carro entrou na rua A, azul, B, cinza, C, lilás ou D, verde. Olha só, ele estava, você tem que prestar bastante atenção nesse enunciado aqui da questão. Estava na Avenida Amarela, o carro. E entrou na segunda rua à direita. Primeira coisa que você vai ter que saber qual é as posições, direita e esquerda. Esse lado aqui do carro, o carro está nesse sentido aqui, ó, apontando nessa seta. Esse lado aqui é o lado esquerdo, esse lado aqui é o lado direito. Se ele entrou na segunda rua à direita, ele entrou nessas ruas aqui, desse lado, da direita, né? Eu tenho aqui a primeira rua, que é a rua cinza, e a segunda rua, que é a rua lilás. Ele entrou na segunda rua à direita. Primeira, segunda rua. Então, ele entrou na rua lilás, letra C. Olha como é fácil. A coisinha mais fácil do mundo. E tem gente que erra, porque não presta atenção. Mais uma do D45. Em uma brincadeira de festa junina, deve-se arremessar uma bola e um alvo repleto de letras. Nesse caso, cada letra corresponde a um determinado prêmio. O desenho abaixo representa o alvo dessa brincadeira. Eu tenho aqui, olha, as linhas, que são formadas por L1, L2, L3, L4, e as colunas, que são formadas por H1, H2, H3, H4. Pablo acertou a letra que está localizada na linha L4 e na coluna H2. Qual foi a letra que Pablo acertou? Nós vamos localizar a letra do Pablo. Ela está na linha L4, nessa linha aqui, né, turma? L4. Beleza, achei a linha. Quando eu achar a coluna, que a linha se cruzar com a coluna, eu vou achar a letra que o Paulo acertou. A coluna é H2, essa coluna aqui, ó, e vai cruzar com a linha, ó. Quando ela cruza, o cruzamento aqui, é a letra que o Pablo acertou. Letra X, letra C é a resposta correta. Ok? Não é difícil, né, gente? Mais um descritor é o 46, é o assunto, que é identificar o número de faces, arestas, vértices e figuras geométricas tridimensionais representadas no desenho, representadas por desenho. Gente, isso aqui é sólido geométrico. Marque o sólido geométrico abaixo, porque não é um poliedro. Gente, tu tem que se lembrar que poliedro é formado de faces planas, arestas e vértices. Ele é todo plano, né, todo cheio de linhas, né, partes planas. E aí, como ele é de linhas e partes planas, ele forma as partes planas, ele forma as arestas e as vértices. Então, e o que não é poliedro, que é o que eu quero aqui, são chamados de corpos redondos, que possuem o quê? Somente partes curvas e arredondadas, né? Então, o que der para me ver, esses três aqui, faces planas, arestas e vértices, né? Se eu ver os três num só, ele não é poliedro. Aliás, ele é poliedro, ele não é corpo redondo. Eu quero só o que não é corpo redondo. A letra A é um poliedro, porque não tem nada arredondado nele.
É um cubo, né? A letra B, que é uma pirâmide quadrada, é um poliedro. Não tem nada arredondado nela, tudo é feito de faces planas, arestas e vértices. Né? A face plana é essas partes planas que a gente vê que se apoia na superfície. As arestas são as linhas e as vértices são os cantinhos. O C, que é o paralelepípedo, também é um poliedro, também formado por essas três partes. E a letra D, que é uma esfera, gente, ela não tem nem face plana, nem aresta e nem vértice, então ela é um corpo redondo. Então é o que eu estou procurando. Eu quero o que não é poliedro, o que não é poliedro é corpo redondo. Não é verdade? Vamos lá, para frente. Mais uma do D46. Vixe, professor, a mesma questão. É não. Qual dos sólidos geométricos abaixo possui respectivamente 5 faces planas, 8 arestas e 5 vértices? Você vai ter que se lembrar que eu acabei de dizer. A parte plana é as partes, né, que o objeto se apoia. Arestas é as linhas e vértices é os cantinhos. Na letra A, que é um cubo que eu acabei de dizer, ele tem 6 faces planas, ó. Essas partezinhas planas aqui. Vai ter 12 linhas, pode contar, não vou contar não, tá? E 8 vértices. É o que eu estou procurando? É não. Letra B, a pirâmide quadrada, ela vai ter 5 faces planas, 8 arestas e 5 vértices. É o que eu estou procurando? Parece. A letra C, gente, é a mesma coisa do cubo. É um paralelepípedo, mas as partes é a mesma. 6 faces planas, 12 arestas e 8 vértices. E a letra D, que é uma esfera, nós vimos na questão anterior que ela é um corpo redondo. Então ela é toda arredondada, ela não tem nenhuma face plana, nenhuma aresta e nenhuma vértice. O que eu estou procurando então é a letra B de bola, é a pirâmide quadrada. Beleza? Opa, peraí. Agora é o D47. O assunto aqui é identificar e classificar figuras planas como quadrados, retângulos, triângulos, destacando algumas de suas características, como número de lados e tipo de ângulos. Prestem bem atenção que tem gente que se enrola nisso aqui. Dos triângulos abaixo, quais são os possíveis equiláteros? Desses triângulos aqui eu tenho 3 tipos de triângulo. Qual é desses daí que podem ser equiláteros? Se vocês observar pelas respostas, como é 2 números em cada um, eu já sei que 2 triângulos desse aqui é equilátero. Beleza, por quê? Porque tem 2 respostas, cada resposta aí tem 2. Mas aí, tu vai ter que se lembrar, e tu vai ter que ter muito boa memória, para saber o que é um triângulo equilátero. Triângulo equilátero é o triângulo que tem todos os lados iguais. O triângulo tem quantos lados? 3 lados. Para ele ser equilátero, os 3 lados têm que ter o mesmo tamanho, tem que ser iguais. Beleza? Mas tem outros nomes de triângulo? Tem, sim, senhor. Tem o triângulo escaleno, onde todos os lados são diferentes. Os 3 lados do triângulo é tamanhos diferentes. Cada lado tem um tamanho. E tem o triângulo isósceles, que tem 2 lados iguais. O outro lado é diferente. São 3 lados, né? Beleza, professor. Você me revisou para mim aí os 3 tipos de triângulos de acordo com os lados. Triângulo equilátero, triângulo escaleno e triângulo isósceles. Mas a questão aqui, ele só fala de quadrilátero. Então eu só quero saber do triângulo quadrilátero, que é aquele onde todos os lados são iguais. Olha, é o número 1? Não, o número 1 é um triângulo escaleno. Os 3 lados do triângulo aqui é diferente. É o 2? Ó, é escaleno, tá vendo? É o 2? O 2, turma, os 3 lados do triângulo é igual, então ele é equilátero. É o 3? Os 3 lados do triângulo também é equilátero, que também é igual. Ou é o 4? O 4 ele só tem 2 lados iguais. Ó, esse é igual a esse aqui é diferente. Então ele é um triângulo isósceles. A pergunta é, quais são desses triângulos aqui que são possíveis equiláteros? É o 1 e o 4? Nada a ver. É o 2 e o 3? É sim. Não é o 2 e o 4? Ó, 2 e 4? É não. O 2 é, mas o 4 não. É o 1 e o 3? 1 e o 3? O 3 é, mas o 1 não. Então a resposta correta é a letra B de bola. Mais uma do mesmo assunto. Observe os triângulos. Triângulos de novo. Indique uma característica comum entre eles. Primeira coisa, característica comum, né? Ter algo em comum é ter algo parecido, né? A. Eles possuem um ângulo maior que 90 graus, agora de acordo com os ângulos. Um ângulo maior que 90 graus é um ângulo
aberto, ângulo agudo. Olhe, será que tem algum com ângulo agudo? Nenhum, gente. Nenhum tem ângulo aberto aqui, certo? Nenhum. Então, B, possui um ângulo reto cada um deles? Olhe, aqui tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Aqui tem um ângulo reto, aqui tem um ângulo reto. Sim, eles possuem isso aqui como comum, ó. Cada um tem um ângulo reto, é comum entre eles. C, todos os ângulos são menores que 90 graus? Menor que 90 graus é um ângulo que está se fechando. Isso aqui eu já sei, pelo item B eu já sei que está errado, porque se eu tenho cada um ângulo de 90 graus, né, ele está dizendo que todos os ângulos são menores que 90 graus. Não pode. Se cada um aqui já tem um de 90 graus, esse aqui é menor que 90 graus, beleza, esse é menor, mas esse aqui é 90 graus. Esse é menor, mas esse é 90 graus. Esse é menor, mas esse é 90 graus. Então não é todos, só é os azuis, os vermelhos são 90 graus. Então aqui, não, tá errado. D, não apresentam características em comum. Eu acabei de ver que a letra B tem uma característica em comum, então aqui é falso, é errado. Então o correto aqui é a letra B. Eles possuem um ângulo reto, cada um tem um ângulo reto. Ângulo de 90 graus. E o último descritor é as planificações, identificar planificações de alguns poliedros e ou corpos redondos. Planificação é o sólido geométrico desmontado, aberto, ou antes de ser montado, né? Imagine a planificação do sólido geométrico abaixo e responda. Quantos retângulos formam esse sólido geométrico? Olha, aqui eu tenho um paralelepípedo, uma caixa em forma de paralelepípedo, e eu quero que vocês me digam, imaginem a planificação dele, certo? Imagine ele desmontado. Ele está perguntando quantos retângulos ele tem. Tá aqui, você pode, ó, isso aqui é um poliedro, é um paralelepípedo, né? Também é poliedro. Olha só, tá aqui a planificação dele, gente. Eu imaginei e mostrei aqui para vocês, tá? Quantos retângulos ele tem, turma? Ó, isso aqui é um retângulo. Outro, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele tem 6 retângulos, certo? Quando ele desmonta, tá? Acho que aqui é a última questão do mesmo descritor. Não, acho que não é a última, não. Qual das figuras abaixo representa a planificação de um cubo? Planificação de um cubo. Gente, o cubo, eu já disse a vocês em várias ocasiões, ele tem duas dicas para tu saber qual é a planificação dele, porque existem inúmeros tipos de planificação do cubo. A primeira dica é que ele tem que ter 6 faces, 6 facezinhas, 6 quadradinhos, certo? E desses 6, um tem que estar para um lado e outro para o outro. Bora lá. A letra A tem 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6. E tem um para um lado e tem um para o outro. A letra A é verdadeira. A letra B tem 1, 2, 3, 4, 5. Já não é, gente. Porque tem que ter 6, já morreu na primeira dica. A letra C tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que ter 6, então a letra D já está descartada. E a letra B? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ser a letra D. Porém, a letra D passa nessa dica aqui. Tem um para um lado e um para o outro. Ela tem os dois para o mesmo lado. A única que tem um para um lado e um para o outro é a letra A. Então a letra D já descarta e o correto é a letra A. Beleza? Vamos a mais uma questão também de planificação. Qual das planificações abaixo corresponde à planificação de um corpo redondo? Olha, aqui o sólido geométrico está desmontado. Mas você pode identificar se ele é poliedro, que é o sólido geométrico poliedro, aquele que é todo formado de faces planas, arestas e linhas, arestas e vértices. Já vimos hoje, que é linhas e cantos. E o corpo redondo é aquele que tem partes arredondadas, curvas. Dá para ver na planificação? Dá também. Por exemplo, a letra A, ele quer saber qual é o que é o de um corpo redondo, tá? A letra A, gente, poliedro é formado de faces planas, arestas e vértices, foi o que eu acabei de dizer. E corpos redondos possuem partes curvas e arredondadas. A letra A é um poliedro, porque é uma planificação de um prisma de base hexagonal, aliás, pentagonal. Não tem nada arredondado aqui, então não pode ser corpo redondo. A letra B também é um poliedro, porque é a planificação de um prisma também de base triangular. As bases dele aqui, ó. Quando é prisma tem duas bases, né?
A letra D também é poliedro, é um paralelepípedo, um prisma quadrangular, que as bases é um quadrado, as duas bases. Ó. A letra D é um corpo redondo, é uma planificação de um cone. Está aqui um círculo e essa aqui é a linha curva. Ó. Então, arredondado e linha curva. Então, o correto aqui é a letra D de dado. Beleza? Planificação de um corpo redondo. Ok, turma? Espero que vocês tenham reaprendido, relembrado bastante coisa. Então é isso, boa aula a todos, né? Espero que na cabecinha de vocês tenha aflorado, né, os assuntos, relembrado os assuntos, passaram um mês sem estudar praticamente. Então espero que vocês tenham relembrado, sabe por quê? Porque já já vocês vão fazer sozinhos um simulado com todos esses assuntos aí, beleza? Mas não terminou, tem uma surpresa para vocês. Vamos ver o que é a surpresa? Agora que você revisou os conteúdos estudados, você irá responder a seguinte pergunta no privado do professor para que ele possa lhe enviar o simulado de revisão em PDF. Isso mesmo, olha. Segredo entre nós. Eu não vou colocar o simulado hoje em PDF no grupo. Não, 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 não. Por quê? Porque para você ter acesso ao simulado, você vai ter que me responder essa pergunta aqui em vermelho. No meu privado. Respondeu, aí eu mando no seu privado o simulado de revisão. Só vou mandar para aqueles alunos que mandaram essa resposta aqui no meu privado. Quem não mandou é porque não assistiu a aula, vai levar falta. Não é isso? Então olha só, qual é a pergunta que vocês vão responder? Qual das continhas você acha mais fácil de responder? É a continha de mais, é a de menos, é a de vezes ou a de dividir? Pronto, você vai me responder isso aí no privado, a coisa mais fácil do mundo. Você vai se identificar, tem que se identificar corretamente, não esqueça de se identificar corretamente no privado do professor e vai dizer, eu acho mais fácil tal continha. Pronto, quando você fizer isso, automaticamente eu mando para você o seu simulado e você vai responder, né? E as orientações do simulado já estão no grupo lá para vocês saber como é que responde, o que é que tem que fazer. Beleza, meus queridos? Então é isso. Boa sorte para todos. Espero que a aula tenha feito vocês lembrarem dos conteúdos para vocês responder o simulado. Tá bom, meus queridos? Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Não esqueçam de se inscrever no meu canal no YouTube e dar um clique no gostei. Ok? Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.